Graças a Deus, Pai de amor e de bondade, aqui estamos para mais uma noite de estudos do livro Seara do Mestre. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos com as nossas mentes abertas e os nossos corações voltados para as páginas de Vinícius, a fim de realmente extrairmos nessa noite o melhor aprendizado. Nos dê luz, nos dê discernimento, para assim abstrairmos os ensinamentos que Vinícius gentilmente nos trouxe através das suas reflexões. Ilumina, Senhor, a nossa irmã Miriam, que irá conduzir-nos nesta noite de estudo. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, Miriam hoje é responsável da página da Seara do Mestre. Pode ficar à vontade, Miriam, quando quiser começar. Então, hoje nós vamos falar, do nosso estudo, que o tema é o fim da guerra. Graças a Deus, Vinícius me deu uma página maravilhosa, na qual não foi necessário tanto trabalho, porque ela por si só, ela já vai dizer para nós, na sua simples leitura, tudo o que a gente precisa saber sobre esse estudo. Então, vamos ao fim da guerra. Portanto, orai vós deste modo: Pai nosso que estais no céu. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 9. E Vinícius diz: Pai nosso que estais nos céus. Assim começa o mestre a oração que ensinou aos seus discípulos. Toda a cristandade sabe disso. As múltiplas igrejas repetem assiduamente a frase em apreço. Porém, nas ricas catedrais, no templo humilde, na capela rural, no seio dos lares, aquela sentença: Pai nosso que estais no céu. Todos falamos sobre isso, todos fazemos essa oração. Constitui o estribilho recitando em todos os tons a oportunidade e emergência. Em todos os momentos, nós repetimos essa oração, essa frase. Porém, nos dias festivos, como nos dias calamitosos da angústia e das aflições, lá está ela nos clamando esse raciocínio, pedindo ao Pai. Ela sai dos nossos lábios, dos grandes, dos pequenos, dos velhos, dos moços e surrados. O eterno refrão: Pai nosso que está no céu. Parece mesmo que a força de repeti-lo mecanicamente despojaram-no, ou seja, roubaram o seu significado de todo o seu espírito e de toda a sua vida. Pois é precisamente esse espírito e essa vida que o Espiritismo vem ressuscitar nessa época tão tumultuosa e sombria, porque passa ao nosso orbe de provas e expiações. A ideia de Deus, vista através do prisma do Pai, é, sem dúvida, a mais bela, a mais sábia das revelações que Jesus trouxe à humanidade. Pai é previdência e providência, porque Ele prevê e provê todas as nossas necessidades dos seus filhos, antes mesmo que estes tenham noção e consciência da sua própria existência. O Pai está ali, sempre nos amparando, nos ajudando. E às vezes a gente não tem entendimento dessa responsabilidade. E Ele tem para conosco, que nós ainda não os entendemos, porque queremos que Deus seja o nosso.
e não de todos, que ele atenda a nossas necessidades, e não a dos outros. Por isso que temos essa dificuldade desse entendimento. E ele fala, Vinícius, para a gente, a paternal previsão divina precede de muito ao célebre cogito, ergo sum, penso e logo existo. Deus tudo dispõe e tudo preparou, desde toda a eternidade, no sentido de proporcionar aos seus filhos um meio de evolver e sem solução de continuidade, conquistando estágios sempre mais avançados, onde a vida se desdobra em perspectivas mais complexas, sob esplendores mais iluminados e excelentes. Deus fazendo tudo isso por nós, e a gente se pergunta, assim sendo, dirão, por que existe a dor? Já que ele prevê, ele provê, ele cuida, ele antecipa, ele pressente, e por que a gente sofre? E Vinícius diz para nós por quê. Ele diz que a dor, debaixo das suas múltiplas modalidades, é, em síntese, a consequência de um homem não haver ainda sentido a realidade da sentença que vem recitando maquinalmente: Pai nosso que estás no céu. Ainda não temos a compreensão dessa importância. Por isso que ainda sofremos, porque a gente desobedece às leis, a gente não vive para Deus, quer que Deus viva para nós. Nós ainda temos essa ignorância em nossos espíritos. Por isso que ainda vivemos em guerras íntimas um com o outro. Quando palpita em seu coração o espírito daquelas palavras, outro será, por certo, o senso da sua vida. Outro, o seu programa. Outro, finalmente, a razão da sua atividade nas suas ações. Vinícius está colocando para a gente, quando a gente tiver realmente esse entendimento em nossos corações, em nosso espírito, a nossa vida será outra. Ela se transformará. A nossa visão será mais abrangente. Nós teremos mais condições da evolução de uma forma mais rápida, porque a gente já tem a compreensão do que Deus deseja de nós, qual o nosso papel na humanidade. Ao influxo prodigioso do Pai nosso que estás no céu, cairão as barreiras que separam os homens. Com esse impulsionamento, com esse entendimento sobre essas palavras, a gente vai deixar as barreiras de lado, a gente vai entender que somos todos uma só irmandade, uma só nação. E ele coloca para a gente. E chegará o tempo em que as cores das bandeiras que dividem os povos e as nações se fundirão, se unirão todas no branco augusto do pavilhão da paz. Símbolo da alva túnica do mestre, que era inconsútil, que era um tecido de alto a baixo numa só peça. Ele fala que esse inconsútil é quando a vestimenta não tem costura. Ela só tem onde você bota a cabeça e ela é reta, ela é completa, como uma bandeira. E nós nos tornaremos apenas um em todas as ideias do universo, na qual Deus nos orienta, dentro de nossas vivências contínuas, esse entendimento que ainda para nós é difícil, mas estamos caminhando. Vinícius diz que a humanidade confraternizada dentro de um mundo só vai caminhar a passos firmes na solução de todos os seus problemas sociais que até aqui a têm convulsionado tanto, sem jamais serem envolvidos. Eu achei muito interessante essa colocação de Vinícius, que me fez lembrar o fato da gente querer o mundo em paz,
Mas a gente tem paz interior, a gente pede fraternidade e igualdade, mas a gente é fraterno, nós somos caridosos, nós estamos servindo? Ainda não. Por isso que o Vinícius fala. E quando a gente conseguir esse entendimento, não vai ter mais necessidade de ter guerra. E ele continua. Não haverá mais fome, porque já não se destruirão, nem se procurará restringir as fartas mercês que a terra generosa e boa faculta aos que, aos que regam com o suor do rosto na santidade do trabalho. O pão e o vestiário, como todas as demais utilidades da vida, circularão livremente, libertos da nefasta prisão a que pertence, suprindo os mercados em fraternal troca, no caso a permuta, né? Olha que maravilha que nos espera. E assim, com essa visão, a gente pode entender essa foto com mais clareza. Todos juntos, uma só nação, um só mundo, deixando de ser país, passarmos a ser realmente irmãos. Atender-se-á, desta maneira, as necessidades de cada povo, porque os homens, reconhecendo a paternidade de Deus, sentirão que são irmãos. As possibilidades de aprender e progredir, de melhorar as condições intelectuais e morais, estarão ao alcance de todos, sem distinção de posição social, de fortuna ou de classes, pois estas terão, a seu turno, desaparecido mediante a organização da sociedade uma só e única família, onde serão todos por um e um por todos. Somente neste dia cessarão para sempre as lutas patricidas, e não assim haverá mais a guerra. Esse conselho, eu acho que eu não vejo nem como conselho, eu vejo como uma forma que Vinícius vem trazer para nós de como nós devemos proceder para podermos entrar na regeneração. Precisamos ter esse entendimento em nossas almas. Não basta ser somente, mas temos que ter ele dentro de nós integralmente, para que possamos dar um passo dentro da nossa evolução, tanto dentro da humanidade, como da nossa evolução espiritual e pessoal. E esse estudo, ele é só isso. Mas eu acho que ele não quis mexer muito nele, porque eu acho que ele foi perfeito dentro da colocação que o Vinícius trouxe para nós. E é isso. Esse é o nosso estudo que vai dar para a gente fazer bastante reflexões, porque eu acho que tem muito a gente debater agora. Vou fazer a prece, não é? Senhor, obrigado, Pai, por mais essa oportunidade. Obrigado, Senhor, por esta paz que nos esclarece de uma forma tão íntegra, tão fácil, tão difícil de proceder, pois ainda carregamos em nós, Senhor, o orgulho, a vaidade, a inveja, o egoísmo, de uma forma tão forte que nos dificulta todo esse proceder da qual Deus nos pede, nos coloca essa verdade. Obrigado, Senhor. Obrigado, Mestre Jesus, por trazer para nós, dentro da Boa Nova, essa compreensão, a qual Vinícius veio nos revelar com mais clareza a sua vontade, o seu dever, a sua realidade. Obrigado, Senhor. Obrigado, minha Mãe Santíssima, a todos os trabalhadores da terra, a todos que trabalham na seara do bem, que faz com que todas as nações, países na qual a gente se encontra,
e busquem dentro de seus povos, seus governadores, esse entendimento. Sabemos, Pai, que é lento, e Tu sabes as nossas capacidades, mas Tu está ali conosco sempre, não nos deixando nos perder, trazendo de volta ao trilho, e assim, tentando cada um de nós buscar o seu conhecimento, a sua verdade e a sua realidade. Fique conosco, Senhor. Agradeço a todas as espiritualidades que nos cercam, os anjos da guarda que estão sempre conosco, os trabalhadores da casa de conselheiro, os trabalhadores espirituais que estão sempre conosco, nos amparando, nos aconselhando. E que assim, Senhor, seja sempre feita a vossa vontade. Que assim possamos agradecer e aceitar os vossos ensinamentos. Fique conosco, hoje e sempre, Pai. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem pertinente o estudo de Vinícius, como sempre, né? E aquela questão que a gente sempre se debate, da prece mecânica, da repetição de palavras sem o verdadeiro sentido, sem vivenciar o que aquelas palavras realmente estão expressando. Se nós já tivéssemos compreendido e, consequentemente, vivenciados essa pequena frase, Pai Nosso, quão diferente já seria a humanidade, quão adiantados já estaríamos, quantos passos à frente estaríamos. Mas porque temos ainda essa visão pequena de ficar nessa questão repetitória, sem pensar no que estamos dizendo, nós continuamos ainda a passos muito lentos. No momento em que a gente vê tanto chamado à igualdade, tanto chamado a deixarmos o preconceito de lado, a vermos o outro como realmente um irmão, um companheiro de jornada, se nós não tivéssemos repetido tantas vezes Pai Nosso, sem meditarmos nessa pequena frase, não precisaríamos estar hoje bradando por esta igualdade que ainda não se faz no nosso mundo, né? Vinícius, como sempre, nos faz refletir bastante. Que todos nós possamos, assim, nos abrir à reflexão e, mais que tudo, à ação. Muito obrigada, Miriam. Muito bom Eu que pensarmos agradeço a juntos. Vinícius. Falei, nossa, não vou fazer nada, eu só vou ler, porque acrescentar aqui é fazer com que a gente perca o conteúdo que ele trouxe. Porque a gente acrescenta aqui, acrescenta ali. Eu falei assim, não, vou deixar do jeito que está, porque ele é bom demais para ser mexido. Ele é bom demais para ser mexido. Então, vamos permanecer e deixar aquela colocação. E às vezes eu estava lendo e estava lembrando que a gente estava acompanhando o jogo da Copa, uma coisa que me chamou a atenção, de jogadores após o jogo, que perdeu e quem ganhava, ele se ajoelhava em campo e orava a Deus. A gente sabe qual a religião de cada um, mas eles estavam agradecendo da forma deles, o trabalho que eles tiveram, a intenção que eles tiveram. Eu achei aquilo muito bonito e que assim a gente não percebe o quanto as pessoas de outros países, de outros mundos, têm essa visão de Deus na vida deles. É o trabalho deles, mas é como eles se colocam mediante a Deus, né? Então a gente tem que ter esse respeito e esse entendimento. Eu acho que o Vinícius trouxe muito bem essa coisa da gente entender essa expressão de Deus, porque a gente venha a mim a vossa vontade, né? Não a minha vontade vá a você. A gente não tem muito essa visão de Deus em nossas vidas, porque ele que comanda, ele que nos dá a vida e ele, quando ele quer, ele tira. Eu estou aqui daqui a pouco, amanhã eu posso não estar, e ele que manda. E a gente acha que está mandando alguma coisa, né? E a gente ainda não tem essa compreensão.
É, a questão da prece foi até uma coisa que me chamou a atenção, Regina, que você falou, porque na hora que eu ia fazer a prece, eu estou olhando aqui para vocês, posso começar? E eu vi que estava tudo paralisado, aí não consegui fazer a prece. Porque hoje de manhã eu estava pensando justamente isso. Quando eu vi a Bruna fazer prece essa semana, aquela prece linda que ela fez para gente, eu fiquei pensando assim, eu às vezes fico presa para fazer prece, mas porque eu acho que a gente tem que falar muita coisa, eu vejo que todos falam muitas coisas na prece, e a minha prece sempre é curta, aí eu fico assim, eu preciso trabalhar mais isso. Mas com esse estudo agora também, é isso que você falou, Regina, eu fico vendo assim, a gente às vezes se preocupa muito com isso. E quando a gente fala de coração, se a gente falar de coração, o que a gente está sentindo, é a prece, eu acho que é a prece mais pura que tem. Porque não tem que ter palavra bonita, não faz mal se a gente gaguejar, se a gente demorar um pouco para coordenar o pensamento daquilo que a gente quer expressar. O importante é a gente fazer a prece, porque fazer a prece é fazer com que a gente comungue junto, né? Todo mundo fique junto, numa mesma vibração. Esse estudo é muito bonito, porque ele fala de regeneração, e a gente fica pensando assim, que não, a gente está longe, mas eu acho que não. Eu acho que a gente já está no caminho, nós já estamos tentando mudar, tentando já corrigir os nossos defeitos. Eu acho que a gente está num caminho muito bom. A, a, a guerra, ela primeiro tem que acontecer, ela tem que parar em nós, porque nós somos reflexo do problema do mundo. Então, a colocação do Vinícius, quando ele fala a guerra, você precisa se regenerar, entender como você colocou aí a prece. A prece, ela é para ser feita de uma maneira sentida, entendida. A gente não consegue, ele botou ali várias vezes, Pai nosso que está no céu, e a gente não entende. Muita gente faz a prece muito bonita, mas não se envolve com ela. Consegue falar bonito, mas não se envolve. Então, a questão da prece não é palestra. Tem muita gente que faz prece muito bonita, vira uma palestra, não acaba nunca, chega, a gente já está até com sono, e a pessoa não para de falar. Então, ela tem que ser direta, ela tem que ser sentida, ela tem que trazer emoção para aquele que está ouvindo. Eu acho assim que eu entendo a prece. E justamente quando a gente vai fazer essa prece do Pai Nosso, a gente tem que sentir, mesmo que ela seja aquela prece que ele ensinou de começo. Não que ela esteja sempre ser aquela. É o início. É quando os discípulos perguntam, Pai, nos ensine a orar. Ele botou o sentido da prece. A prece tem que ter o sentido do Pai Nosso. A gente tem que sentir desta forma, não precisa ser aquelas palavras, mas é o sentido que ele quer que a gente sinta, que a gente resgate dentro de nós para se elevar a Deus. E esse é o sentimento que a gente tem que buscar dentro de nós, sempre. Antes que É a Zoom, sinceridade de cada um. antes que o Zoom chegue, nós precisamos sentir Deus como Pai. Exatamente. Todo dia, todo mundo fala. Mas é igual quando diz que quando o Evangelho entrou em nós vamos poder falar como Paulo. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Só que todo mundo quer atrasar a corrida. É como a Cobra falou. Ah, mas a gente já precisa vivenciar, já começamos a progressão. Começamos sim, há muito tempo. Só que nós estamos nessa carreira há tanto tempo que nos envolvemos tanto com outras coisas que acaba... Todo mundo repete, mas a gente precisa sentir que Ele é o Pai. Quando a gente falar sentindo, aí vai mudar. E outra, não tem que ser uma mudança coletiva, nós somos indivíduos. Muda em mim, muda em você, muda no outro, vai mudando, e a partir disso
que a gente tome posse disso, aí vai acontecer. Só que essa progressão que a gente precisa vivenciar já está acontecendo há muito tempo. A reforma já está acontecendo há muito tempo. Só que as nossas viciações, a nossa mania de querer as coisas materiais nos arrastam para trás e nos separam da espiritualidade que a gente precisa vivenciar. Porque a gente vive tão junto com a matéria que esquece que essa roupa carnuda que a gente tem é só um objeto de material, de trabalho para nosso progresso. A gente acredita que é de carne e que tem espírito, e esquece que é um espírito que movimenta na carne. E é isso que vem nos atrapalhando. Quando a gente colocar, como diz Joana, quando a gente entronizar o evangelho dentro de nós como disciplina, aí as coisas vão ficar mais fáceis, porque a disciplina vem antes, né, daquilo que vira normal. Então, vamos nos disciplinar e entender que o Pai é nosso. Nós queremos as heranças, mas esquecemos da paternidade. Como isso está enraizado em nós? Somos herdeiros e precisamos vivenciar primeiro essa paternidade. Ele é meu pai. Só que aí eu já estou individualizando. Meu pai, ele é nosso. É nosso. E quando a gente colocar isso dentro, que entronizar, que ficar, aí vai acontecer. Mas vai acontecendo devagarzinho, como já está acontecendo. Nós já fomos acordados por Vinícius a respeito disso. Nós já fomos acordados pela Miriam a respeito disso. Cobra já disse para nós que o progresso já está acontecendo, a reforma já está acontecendo. E a gente não vai ter aquela estrada de Damasco. Nós já estamos vivendo, cada um de nós, o nosso Damasco, porque nós temos os nossos desertos, as nossas intempéries. Mas para tudo isso acontecer, Ângela, a gente precisa vencer essa guerra dentro de nós. Porque a gente ainda diz o meu pai, não o nosso, né? Essa é a verdadeira guerra. A gente precisa deixar de vencer o que esse escafandro sem vergonha do egoísmo, nos libertar dele e abrir. Peraí, eu não sou sozinha, o mundo não foi feito só para mim. Se eu olho para cima, as estrelas são uma multidão. Quer dizer, aquele monte de planeta. Peraí, a gente vive em sociedade, a gente vive no núcleo familiar. Então, a gente precisa aprender que o pai é meu, é teu, é de todo mundo, e que nós somos uma única família. A família humana. E com as nossas diferenças que a gente precisa aprender a conviver, respeitando. O respeito é o primeiro passo. É o primeiro degrau da escada da convivência pacífica, fraterna. Essa página de Vinícius veio complementar um estudo que eu fiz há alguns dias, algumas semanas atrás, que foi a evolução da guerra. Não sei se a gente está lembrado, né? O título era A Evolução da Guerra e hoje é o fim da guerra. E justamente quando a gente falava, quando Vinícius propunha essa evolução da guerra, ele colocava justamente dessa guerra que começa dentro de nós, que é a guerra justamente entre o discernimento do bem e o mal, entre essa tendência que a gente tem aos prazeres, né, da matéria, e a gente tem que vencer isso dentro de nós para o caminho da evolução. E hoje, com esse texto, né, ele já vem falar do fim, quer dizer, quando a gente chega a concluir essa guerra dentro de nós. É o caminho da evolução, né? Justamente como a Ângela colocava, é um pai que não é meu, mas é um pai que é nosso. Se o pai é nosso, significa que somos irmãos, significa que tem que haver fraternidade, que tem que haver igualdade, né? Que tem que haver oportunidade para todos e que não podemos um ser mais que o outro. Aí a gente chega no fim da guerra
e, ao mesmo tempo, no início de uma nova era, do reino que Jesus veio nos propor, né? Que é o chamado reino dos céus, mas é o reino que começa aqui, agora, quando a gente percebe que somos irmãos, filhos do mesmo Pai, né? O engraçado também, céu. interessante também, quando a gente fala que ele fala em fim de guerra, é que a gente lembra que todo fim de guerra sempre tem aqueles destroços, né? Famílias separadas, a reconstrução, o trabalho da reconstrução. E aí a gente vê que realmente na regeneração é pura reconstrução, né? Não vai ser só benefício, só descanso, né? Só alegria. A gente vai ter que trabalhar duro, como em toda guerra, né? Reconstruir. Mas pelo menos a gente já vai estar sem o egoísmo, né? Esse ego imenso que a gente tem. É Se aquilo, Deus é quiser. regenerar, né? É regerar, é refazer, é fazer novamente. É isso aí, né? De uma forma melhor.